18 horas, 18 horas, chegou a nossa hora, chegou a hora de nós, entre nós, de nós com Deus. Que hora mais importante do dia? Todas as horas são importantes no dia, mas são sempre importantes de acordo com o óculos, de acordo com a atitude que a gente tiver, de acordo com a amplitude da nossa visão. E aqui nós viemos exercitar essa amplitude, expandir a nossa visão, a nossa perspectiva. Então, é uma hora boa, como todas as horas, mas que pode propiciar expansão, amplitude para todas as outras horas. Já que o grande ganho que a espiritualidade, que uma boa filosofia traz à pessoa, é exatamente isso, é a capacidade de ver mais do que a visão comum, do que o ego, do que o imediatismo nos traz. O imediatismo, o ego, reduzem tudo a quem vai prevalecer, quem vai ganhar. Tudo é uma competição, tudo é uma guerra. E enquanto o casamento for assim, a família, o trabalho, o estudo, enquanto a vida for assim, tudo será pobre. Fala maravilhosamente Teresa de Calcutá que a questão da vida nunca esteve entre você e o outro, sempre esteve entre nós e Deus. Entre nós e a nossa consciência, entre nós e a bondade e a justiça, entre nós e o que é certo. Entre o eu menor e o eu maior, o homem velho e o homem novo, o aparente e o essencial. Nesse sentido, é fundamental que nós vejamos o que está acontecendo, tenhamos olhos de ver o que está acontecendo. Extremamente importante que a gente passe do que parece para o que é. Nós temos na nossa sociedade, na nossa civilização, criado uma série de pequenos ambientes. Todos eles têm a sua validade. Pequenos ambientes que vão nos expandindo, vão nos fazendo crescer, vão nos fazendo aprender coisas, como as nossas profissões, como as nossas religiões, como os nossos partidos, como as nossas ONGs, as nossas famílias, o esporte que a gente pratica, o jogo de cartas, o lazer, os filmes. Claro que tem mais importância para cada pessoa, quanto mais a pessoa é aficionada. Muitas pessoas são aficionadas no videogame, no baralho, num certo esporte, numa certa profissão, numa certa religião. E todos esses caminhos são importantes. Dizia o dominador, um dos maiores dominadores da história, o dominador romano, a grande águia, tinha como lema que todos os caminhos levam a Roma. Era um império que se caracterizou, entre diversas outras conquistas, estruturas trazidas ao mundo, uma rede de estradas, uma rede de rotas, porque extrapolava as estradas para pegar as rotas no próprio Mediterrâneo. Um intenso circular de exércitos, circular comercial, circular de dignatários, toda a articulação, a integração do Império Romano dependia dessa rede de estradas, todas, é claro, convergindo para a capital do Império. Por isso, mas também num sentido mais subjetivo, eles estabeleciam todos os caminhos levam a Roma. Não interessa o que você faça, tudo na sua vida, tudo na vida do mundo, na vida de todos, se direciona, conflui, se resume em Roma.
Era o orgulho, a arrogância do conquistador, querendo impor o seu ponto de vista, as suas armas, o seu lucro, a sua civilização, os seus valores sobre o mundo. Com Jesus nós aprendemos uma outra lógica. Todos os caminhos levam ao amor. Como a palavra Roma é inversamente lida é amor, mostra-se aí que a ideologia do dominador é oposta, é contrária, é inversa à ideologia do amor. Ao invés de nos relacionar para dominar, para vencer, nos relacionar para nos integrar, confraternizar e amar. Muito diferente uma coisa da outra. É verdade que no esporte, no jogo de cartas, no videogame, nas relações comerciais e em muitas das outras relações também, entre amigos, entre cônjuges, entre familiares, o objetivo é vencer, o objetivo é fazer preponderar o seu ponto de vista. E é evidente que todo mundo buscando a vitória, e a vitória não podendo acontecer para todo mundo, em relações comerciais não é possível que todos acabem ganhando, sempre. De alguma forma, alguns perderão. No esporte também é ainda mais impossível. Aí nós ficamos nos alternando nessa bipolaridade vitória e derrota, exaltação, humilhação, num círculo de vinganças mútuas que mal vivido com violência, vivido com arrogância, nos leva a essa alternância de vinganças, como ocorre entre judeus e palestinos, como ocorre entre famílias rivais no Nordeste, como ocorre entre rivalidades esportivas. Porque os pequenos ambientes, as representações de vida que são cada um desses espaços criados pelos homens, religião, ideologia, partido, esporte, filmes, cultura em geral, todos esses pequenos ambientes têm o seu valor, mas eles são a vida. Muitas pessoas nos jogos de futebol, nas torcidas apaixonadas de futebol, mas também na religião, mas também nos partidos, veja-se agora nesse ambiente eleitoral que nós estamos vivendo, vivem como se a vitória do seu grupo fosse a coisa mais importante da vida, fosse o verdadeiro sentido da vida. E não são, evidentemente. Jesus diz de que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma. Ou seja, existe alguma coisa para além da batalha por dinheiro, da batalha por fama, da batalha por beleza, da batalha por dominação. Existe algo a mais do que isso. Deus permite todos esses exercícios de ego, de orgulho, porque exercitam a nossa vontade, exercitam a nossa inteligência. Em busca das tecnologias de guerra, o ser humano cresceu em diversos entendimentos em muitas áreas. O ego move o mundo. O ego move o ser humano, faz ele crescer, mas evidentemente o ego não é o sentido da vida. Podemos comparar ao nadador numa piscina. É muito interessante o exercício da natação, mas aonde se chega com a natação na piscina? Longe se vai sonhando demais, mas
Onde se chega assim? É um trecho da música Caçador de Mim, de Milton Nascimento. Onde se chega nadando numa piscina? Ao outro lado da piscina. Quem nada muito numa piscina é apenas nadador de uma piscina. Quem ganha muito um jogo de cartas, ganhou um jogo de cartas e assim um videogame. As nossas vitórias nos levam até onde? Machado de Assis ironiza essa nossa sede por vitórias falando: ao vencedor, as batatas. De que adiantam nossas vitórias? Aonde chegaremos com essas nossas vitórias? Não é mesmo? Elas são meio, elas são exercício. Exercitando a boa natação na piscina, nós nos habilitamos a nadar nos mares, nos rios, a navegar, sabendo que em situação de naufrágio teremos recursos físicos para buscar a salvação, para buscar a sobrevivência. Da mesma forma, nos habilitando na profissão, desenvolvendo o nosso conhecimento, nos habilitando no louvor em certas religiões, nos habilitando a gratidão para com Deus. Se chegarmos a isso, se não ficarmos na mera expressão convencionalista de ritos e palavras. Da mesma forma, na ciência e no trabalho, se realmente buscarmos o aprendizado e não as aparências, a luta social, a simulação de competências tão típica desses ambientes, porque tudo nós podemos viver em aparência ou em essência, mas mesmo a essência que nós temos buscado das religiões, das profissões, das instituições que nós frequentamos, das profissões, elas apenas mostram vitórias aparentes. Precisamos olhar nas vitórias do mundo, nos desenvolvimentos que essas vitórias nos trazem, um treinamento para a vitória essencial. Porque sim, para além das piscinas existem os rios e os mares. Para além do futebol, para além dos esportes, para além das religiões e das profissões, para muito além das vitórias humanas, existe a vitória espiritual. E nós, tendo clareza disso, nós não sacrificaremos os valores espirituais em nome das nossas vitórias humanas, mesquinhas, relativas. Há jogadores de futebol que acusam uma falta mesmo quando o juiz não dá. São execrados. Há, e precisa tanto haver, partidários políticos, eleitorais, que reconhecem os erros do seu partido, do seu candidato, reconhecem as virtudes do outro candidato e do outro partido. Esses são os maduros. Essas são as pessoas que estão aprendendo com a riqueza da vida, não negando a riqueza da vida, não reduzindo, não amesquinhando as lições, porque as lições vêm de todos os lados. Há ganhos fantásticos do budismo, da Umbanda, do hinduísmo, todas as religiões, do xamanismo, todas as religiões
tem verdades, tem ganhos, todas as culturas são maravilhosas, não há uma cultura superior, nem uma religião superior, nem uma filosofia superior. Todas elas têm ganhos e nós olhando com um olhar de essencial e não com um olhar aparente, com um olhar de busca da verdade, não de busca da autoexaltação, nós poderemos tirar das diferentes vivências e das diferentes convivências aproximações com a verdade, exercícios de expansão da consciência e de expansão da solidariedade, da generosidade. E quem disse que não pode haver generosidade no esporte, na arte, na religião, entre as religiões, entre os partidos? Quem foi que disse? Não é verdade. Porque acima dos ambientes menores, como finalidade real da vida, se coloca a expansão do ser. A vida é muito maior do que as nossas competições individuais, de ego individual e de ego coletivo. Muito pelo contrário, se você for fanático, só vendo virtudes na sua parte, na sua instituição e só vendo defeitos na outra, você vai ser violento. O rico que acha que os ricos são seres superiores, que os pobres são vagabundos, e há muitos que pensam assim, serão necessariamente violentos. Os homens ou as mulheres que acharem que o seu sexo é superior e só verem inferioridade no sexo oposto, e assim os religiosos também, e assim os profissionais, e assim os cientistas, os filósofos. Nós precisamos não nos fechar. O fanatismo a idolatria faz com que nós nos fechemos. Reduzamos. É mais ou menos como ir no banquete e comer apenas um alimento. Vejam só que terrível. Como os nutricionistas ensinam, os nutrólogos, a riqueza de um prato está na diversidade. A riqueza da vida está na diversidade. Que seria? Por que são tão pobres as instituições que reduzem as pessoas com transtornos mentais a viverem juntas, as pessoas de maior idade a viverem juntas, os órfãos a viverem juntos? Empobrece-se muito a vida nos ambientes controlados, homogêneos. Nós viemos para viver a diversidade, a riqueza, para nos abrir a aprender com os japoneses, com os europeus, com os africanos. Assim é que se cresce. Ai dos religiosos que convivem com intensidade bonita, com fraternidade, mas apenas entre os religiosos. Ai dos familiares que se fecham também nas suas relações. Ai dos brancos ou dos negros ou dos japoneses que formam quistos e só vivem na sua cultura, na sua raça. Viva a diversidade. Os héteros, os gays, ficam formando guetos que só convivem entre os seus. Que pobreza, que fanatismo, que estreiteza de pensamento. Vivamos a diversidade, a riqueza da diversidade. Reconheçamos as nossas incompletudes e as virtudes do outro, do diferente. Isso abrirá à nossa frente uma grande perspectiva, um banquete riquíssimo de pratos lindos, nutritivos, saborosos, perfumados. O banquete da vida é muito rico, meu amigo, minha amiga. Você que vai votar,
agora, você que tem a sua religião agora, você que ama o seu marido, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira, nada há de mal nisso, muito pelo contrário. Mas se você viver as relações consanguíneas como um cercado de amor, frente ao qual você não conseguir transpor, você amar exclusivamente dentro das fronteiras da consanguinidade, se você for solidário e empático exclusivamente nas fronteiras da nacionalidade, e todas as fronteiras, você se limitar a essas fronteiras, você empobrecerá demais o seu mundo. Vote sabendo da precariedade, das fraquezas do seu candidato, sem humilhar nem os outros candidatos, nem os seus partidários. Viva a sua raça, viva o seu casamento, viva as suas relações. Elas são maravilhosas, mas não com idolatria, não com fanatismo. Todos os caminhos levam ao amor, mas apenas os caminhos bem vividos levam ao amor. Aqueles que se fecharem numa vivência egoísta de um caminho se condenarão à guerra e à vingança mútua. Essa tem sido nossa escolha de muitos até agora, e nesse processo eleitoral, muito também. Escolha a generosidade, escolha o diálogo, escolha a humildade, escolha a lucidez. Que essa seja a nossa escolha nesse ambiente, no Brasil, no mundo. Respeite para ser respeitado. Dialogue com humildade, tendo a sua posição, mas dialogando com humildade. Reconheça a virtude e as lições do outro. E você e nós cresceremos, nos expandiremos com generosidade, com fraternidade, caminhos maravilhosos para chegarmos ao amor. Lembre-se que Jesus rompeu fronteiras, conversando e curando prostitutas, samaritanos, gentios, pessoas romanos, invasores romanos foram curados por Jesus, centuriões. Não há fronteiras para o amor. Nós inventamos fronteiras para o amor. Nós nos identificamos com as fronteiras do amor. Nós não somos nem homens, nem mulheres, nem ricos, nem brancos, nem brasileiros, nem japoneses. São apenas cores momentâneas. Triste é essa ilusão na qual nós temos vivido. É como chegar num salão cheio de gente, agrupar as pessoas que estão com roupa vermelha de um lado, com roupa branca do outro, com roupa preta do outro e assim por diante, e depois colocá-las todas para guerrear entre si, falando assim: quem está de roupa branca odeie quem está de roupa vermelha ou de roupa preta. Como assim? É só uma roupa. Não há sentido de homens rivalizarem com mulheres, brasileiros com argentinos, ricos com pobres, esquerda com direita, católicos com evangélicos. Façamos as diferenças, vivamos as diferenças, mas com esse traço, com essa atitude de generosidade. Somos todos irmãos, a roupagem pouco importa. Nessa vida somos homens, na outra seremos mulheres. Nessa vida somos brasileiros, na outra seremos argentinos. O que importa é a lucidez, é a firmeza de propósitos, no sentido do amor. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. No dia seguinte, amanhã, se já tivermos o resultado,
Se as eleições acabarem em primeiro turno, vamos orar, não importa o nosso voto, pelo presidente eleito. Se houver segundo turno, vamos orar pelos dois candidatos que passarem, pelas duas candidatas que passarem, e pelos seus eleitores. Ou seja, vamos orar pelo Brasil. Fugindo, limpando, curando nossas almas da ilusão da separatividade, da identificação com o momentâneo, abrindo nossas mentes e nossos corações, abrindo o nosso país, o nosso Brasil, para viver em sua essência, em nossa essência, de fraternidade, generosidade, de amor. Muito bom estarmos aqui. Ajude a ser água no incêndio. Não seja gasolina. Fundamental a autoconsciência nesse momento que nós estamos vivendo. Água e não gasolina. Não esqueça disso. Sayonara, muito boa noite. Débora Menezes, Doroteia, Rosa Amaral, Cláudia Silva. Muito bom estarmos nos encontrando, nos irmanando aqui. Aqueles que entenderem, pensem nisso, multipliquem esse vídeo para que nós aprendamos a viver o momento que estamos vivendo. Diferenças de pensamento são a nossa verdade, não há problema. Diferenças de raça, diferentes visões de mundo, diferenças ideológicas, partidárias, claro que existem. Jamais negaremos isso. Ao contrário, afirmaremos o direito de pensar diferente, aprendendo, para além de respeitar, valorizando os outros pontos de vista, porque são eles que nos farão nos aproximar da verdade, que nos libertará a todos. A verdade não está com nenhum grupo específico. A verdade está na capacidade de dialogar entre os grupos. Então, dialogue, seja humilde, reconheça as riquezas do outro e as suas fraquezas. Aprenda, expanda-se e cure-se. Assim mesmo, a sua família, e propicie essa cura a essa maravilhosa coletividade brasileira. Que assim seja para você e para mim. Sejamos água no incêndio, apaguemos essas chamas que ameaçam consumir muito mais do que precisariam consumir. Salvemos a essência do nosso país, a essência da nossa cultura, a essência da atitude brasileira, que é a generosidade, que é a compaixão, que é a humildade. Um grande abraço para vocês. Vivamos bem o nosso momento. Compartilhem, não se esqueçam. Multipliquem o pão da paz. Até a próxima.